Olá, seja muito bem-vindo para essa série onde a gente fala sobre arquitetura de software na prática e do jeito certo. Aqui nessa série a gente está falando sobre uma aplicação real de que nós utilizamos no dia a dia da Eximia Co. Eximia Co, a nossa empresa aqui nesse canal. Aliás, se você não está inscrito no canal ainda, envolvendo o mundo blogueirinho, Franco, Vamos lá. Vou puxar antes. Inscreva-se. Inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa as notificações, faz tudo isso. Enfim, vamos fazer o momento blogueirinho no início para tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Mas, Franco, nessa série a gente está falando sobre arquitetura de software na prática e do jeito certo. Exato. Pois é. E por que a gente está falando na prática e do jeito certo? Porque a gente está falando sobre o Omniscope, Que é uma aplicação que a gente usa diariamente, né? Ou seja, é um software que está em produção, né? Está entregando valor e a gente está mostrando como a arquitetura ajuda a vida da construção de software, né? Isso. Aliás, no vídeo anterior, Franco, você mencionou em dado momento que, poxa, a decisão que nós tomamos, trazendo aqui de volta o diagrama, né? Essa decisão que a gente tomou de fazer essa separação mais explícita, né, entre o back-end e o front-end também ajuda na definição do time, porque eu posso ter pessoas, eu facilito para ter pessoas de front-end, pessoas de back-end no trabalho. E você mencionou uma coisa interessante, você falou que a arquitetura de software colabora também com a organização de times. Sem sombra de dúvidas, Franco. Aliás, a gente falou no vídeo anterior sobre as leis de Lehman. Aqui é interessante falar sobre a lei de Conway, né? A lei de Conway é dita que uma organização que desenvolve sistemas acaba reproduzindo nos sistemas a estrutura de comunicação da empresa. Meio louco isso, tá? E aqui que a gente enxerga isso, né? Isso. Essa é a prática. Isso, eu tô verificando aqui, cara, poxa, essa estrutura, essa arquitetura permite que eu mude a dinâmica de comunicação. E a lei de Conway inversa fala que, poxa, a estrutura do código também acaba influenciando o time. Ou seja, lei de Conway é o nome do conceito que acabou talvez escapando para você que está nos acompanhando no vídeo anterior. Mas, Franco, uma das grandes mudanças que a gente introduziu nessa versão nova, né, do Omniscope, essa rearquitetura, é a introdução desse componente de API, né, essa definição desse componente de API. E esse componente de API, que é bastante interessante, a gente resolveu fazer ele em GraphQL. Né? GraphQL é um modelo de consulta que foi idealizado lá pelo pessoal da Meta há muitos anos atrás para poder facilitar o fornecimento de informações para o front-end. Olha que interessante, Franco. Eu vou compartilhar com você aqui um pouquinho de código. Né? Aqui eu estou com o código. Vamos ver se a técnica consegue colocar aqui na TV o nosso código. Vamos ver se aparece. Técnica, cadê o código? Quem sabe faz ao vivo, tá? Para você que está nos acompanhando, aqui, ó, a técnica botou. Olha aqui, Franco, que interessante. Eu tenho dois endpoints, eu tenho um endpoint, essa API, aliás, eu tomei a decisão de não tornar ela pública, tá? Cara, eu tô com um endpoint que mostra uma espécie de playground para eu poder brincar e outro que está eventualmente recebendo lá as requisições do cliente, tá? E aí vamos então acessar rapidamente aqui o nosso playground para a gente dar uma mexida nele. Esse aqui é o playground que é fornecido, esse Ariadne, né, esse pacote do GraphQL, com esse i no meio interessantezinho, né? É uma interface pronta, né, para você começar a brincar com aquilo que você preparou para a tua API. Mas olha que interessante aqui, Franco. Por exemplo, ó, vou criar até um cara novo para a gente poder brincar. Olha só, eu posso começar, por exemplo, uma consulta dizendo que eu quero buscar dentro da Eximia quem são os nossos consultores ou engenheiros. E eu vou dizer que, cara, desses caras que são os nossos consultores e engenheiros, eu só quero recuperar as informações relacionadas, por exemplo, aos nomes deles. Né? Então, quando eu pedi aqui o meu play, executar o meu play, poxa, aqui deu problema, veja só para eu passar vergonha. Ah, claro, eu estou indo para o lugar errado. Na verdade é consultor e engenheiro, consultores e engenheiros aqui. Deixa eu pegar esse cara de novo. Então, vamos lá, consultants or engineers. Agora vai. E desse cara eu vou querer os nomes. Vamos ver se vai funcionar. Play. Não me faça passar vergonha. A primeira vez que eu vou contra o servidor, ele demora um certo tempinho para poder processar, tá, Franco? Porque faz parte daquele modelo. Lembra? No nosso back-end, o que acontece é que essa API vai até o nosso modelo de domínio, o modelo de domínio vai descendo, nossa camada de domínio desce para a camada semântica desce para a camada sintática, e eu chego no cadastro dos caras que vêm lá da ontologia. Né? Cada um desses caras aqui está representado na ontologia. Mas olha que interessante, Franco, aqui eu tenho a lista com todos os nomes
dos meus consultores e engenheiros. E eu posso, uma das coisas interessantes do GraphQL é que eu posso eventualmente aqui ter uma customização adicional. Por exemplo, se eu quiser pegar a partir desse item aqui e ter uma relação, aqui tá as coisas que eu posso buscar, tá? Eu tenho, por exemplo, posição, eu tenho kind, eu tenho eventualmente os usuários dele nos outros sistemas, eu tenho, por exemplo, o linkzinho da foto, ó. Se eu quero comparar e montar uma lista com o nome e a foto, aqui tá os linkzinhos das fotos, são as fotos da pessoa. Aliás, percebe que as fotos vêm todas da ontologia, porque está cadastrado na ontologia, né? Eu tenho esse cara bonitinho. Essa consulta aqui, Franco, ou uma consulta parecida com essa, é a consulta que eu vou executar para carregar eventualmente aquela página lá da Exímia, né, onde eu tenho os consultores ou engenheiros. Aliás, se eu for verificar o código-fonte dessa aplicação, olha que interessante, quando eu olho o código-fonte dessa aplicação aqui no meu front-end, isso aqui é para deixar o pessoal tonto, tá, Franco? Eu estou movendo para um lado para o outro, mas olha só, se eu for olhar lá no código-fonte da minha aplicação cliente no front-end e for entrar na página dos consultores e engenheiros, aqui é uma aplicação React normal, nada de especial, tá? Mas se eu for chegar, por exemplo, nessa seção de domínio dos meus consultores e engenheiros, na Baltaz, aqui em cima, ó, você vai perceber que nos consultores e engenheiros, na página, eu tenho lá no topo dela, eu vou ter exatamente a relação da consulta que eu estou fazendo. Essa aqui é a consulta que eu estou fazendo para obter lá quem são os consultores ou engenheiros. Né? O ponto interessante, Franco, também, é que, poxa, se eu for verificar a lista dos meus, por exemplo, essa aqui são os account managers, aliás, tá? Mas olha que interessante, ó, eu tenho os account managers e tenho consultores e engenheiros. Então, eu tenho esse resultado aqui em transição, eu tenho esse cara bonitinho aqui, a lista dos consultores e engenheiros, aqui são todos os dados que eu estou pegando. Ponto bacana aqui, tá, Franco? Eu posso compor na minha interface, vamos para a nossa interface lá do Ariadne também, eu posso chegar aqui nesse playground e dizer, cara, eu quero retornar tanto os consultores e engenheiros, que é o que eu trouxe aqui, mas eu também quero retornar a lista dos meus account managers, né, que são as pessoas que são account managers na Exímia. E olha só, se eu pedir os account managers, cara, eu vou pedir também para eles o nome e também a foto. Cara, eu vou projetar isso e pum! Né? Aqui está a relação dos account managers. Aliás, olha aqui quem é a carinha. Vamos ver a fotinha? Né? Vamos ver se a interface aqui traz a fotinha. Se a interface aqui não traz tá ali a fotinha. Tá ali. Olha que bacana esse rapaz simpático. Esse aqui é o nosso amigo Franco Alves, account manager. Mas olha que interessante, Franco. E tu viu que é a mesma camisa, né, mano? A mesma camisa? Não acredito. Será? Será? A mesma camisa. Franco, tá ganhando pouco na Exímia, hein? Por favor. Mas, não, na verdade, a foto é nova. A foto é nova, né? É nova. Tiramos hoje para apresentar. É inteligência artificial, né? Tá pegando... Mas olha que interessante aqui, Franco. Eu compus numa única consulta acesso a 2 páginas. Né? E isso pode ser bem interessante mesmo. Por exemplo, quando eu vou pegar e avaliar, por exemplo, a locação das pessoas, eu tenho, por exemplo, um outro endpoint que é para timesheet. Repara, eu mando uma requisição só contra o servidor e, a princípio, o servidor vai lá e combina tudo para me devolver aquilo que eu quero utilizar. Outro ponto importante, tá? Sem muito overhead. Aqui eu estou utilizando, se eu quero só o nome e a foto, eu trago só o nome e a foto. Se eu estou precisando de outras informações, eu digo quais são as informações que eu quero e as informações que eu vou ter retornadas aqui do lado são essas que eu estou indicando. Ponto interessante aqui, Franquinho, também para a gente olhar, quando eu vou olhar um pouquinho mais na nossa interface, tá? Por exemplo, você pega lá aquelas informações mais analíticas, por exemplo, tá? Eu quero te mostrar aqui, por exemplo, Franco, essa página aqui, por exemplo, vamos deixar bem claro, ó. Essa página aqui, por exemplo, que mostra o review da semana. Né? E aqui eu tenho, por exemplo, o modelo de alocação. Aliás, o pessoal ainda está trabalhando hoje, o pessoal ainda não lançou as coisas ontem. Tá? Repara que aqui eu tenho uma série de informações do dia a dia, e aqui, mais lista de consultores que trabalharam mais, consultores que trabalharam menos na semana. Aliás, tem gente trabalhando 60 horas. Cara, tem gente trabalhando pra caramba aqui. Mas olha que bacana, Franco. Se você for pegar e olhar o código-fonte dessa consulta especificamente, vamos para essa ideia aqui, onde eu tenho a consulta desse cara. Vamos pegar a nossa seção de análise da semana, nosso Week Review. E aqui eu até deixei a consulta separadinha. Olha o tamanho da consulta, Franco. Ó. Eu montei uma consulta chamada Week Review, né, que está aqui, onde estou pedindo lá o resultado por dia. Eu tenho melhor dia, pior dia, melhor dia em horas, mais uma série de informações, para segunda, terça, quarta, quinta, que são exatamente as informações que eu estou colocando aqui de segunda, terça, quarta, quinta, tá certo? Eu tenho esse cara separadinho. Eu tenho aqui mais informações com relação a timeliness, né? Tipo, que é esse processo de quantos consultores estão lançando em dias, horas. Tem esse percentualzinho vermelho aqui, feio, né, Franco? Que a princípio são as pessoas que não lançam as horas no mesmo dia certinho.
certinho. Aqui está essa análise para mim bonitinha também, mas tudo isso, Franco, está computado aqui, tá? Então, eu já planejo na minha consulta exatamente os dados que eu quero mostrar na tela. O conjunto de dados que tu precisa. E esse ponto é um ponto interessante, tá, Franco? Porque eu coloco como regra para mim o seguinte, ó, a consulta no GraphQL vai me retornar uma estrutura em JSON que tem tudo que eu quero mostrar na tela. E aí o meu processo no front-end é só pegar esses dados e apresentar. Exatamente. Essa é uma decisão arquitetural importante que eu acabei tomando. E esse ponto, Franco... Em um sistema de escala grande, isso pode fazer muita diferença. Exatamente, Franco. Por quê? Porque aí, lembra que você falou sobre a separação forte dos times? Cara, eu deixo toda a parte de cálculo, computação, para o pessoal do back-end fazer. Né? Agora, percebe, poxa, mas Lemar... Pô, aqui eu tenho uma série de informações específicas. Cara, eu estou assumindo que essa é uma consulta toda customizada, porque é uma consulta de dashboard, de consolidação. Mas onde que ela cabe na arquitetura? Bom, podia caber num serviço de domínio, se você fosse analisar para poder ter uma query mais avançada. Mas aqui, Franco, eu acabei tomando uma decisão importante. Tá? No próprio front-end, no back-end agora, né? Quando eu analiso a minha API, e aqui eu tenho separadinho a minha API no back-end, certo? Então, aqui eu tenho a API e tem os models, tá vendo? API e models são os nossos componentes. Aqui na minha API, eu posso verificar, por exemplo, eu tenho lá aquele cara dos Analytics. E aqui nos Analytics, por exemplo, eu tenho um cara que vai processar somente a Wiki Review. E aqui dentro eu tenho uma série de computações com pandas e tudo mais para poder gerar aquele esquema bonitinho que eu vou gerar na tela. Aqui está todo o cálculo, toda a parte de cálculo para poder gerar aqueles dados, eu estou colocando aqui nessa seção. Né? Da mesma forma, quando eu pedi a revisão, por exemplo, de um dataset, né? Por exemplo, as nossas alocações, se você não sabe o que é dataset, está no episódio anterior lá da nossa série, tá? Mas aqui, por exemplo, eu tenho um dataset, a princípio, a partir dos nossos apontamentos, né? E aqui, olha que interessante, tá, Franco? Eu tenho, inclusive, uma visão onde eu tenho a parte de que eu estou computando essa análise, né? E aqui eu verifico quais são os campos que foram solicitados, porque eventualmente nem tudo que eu posso fornecer aqui vai ser mandado para a interface. Não tem por que ficar calculando tudo também, né? E aqui eu tenho essa coisa sumarizada, sumarização por tipo de trabalho, por trabalhador, por cliente, por case, por sponsor, por uma pancada de coisas. E aqui na frente, esse esquema maior acaba me dando um mapa de quais são todas as consultas que eu consigo fornecer. Ponto interessante também, tá, Franco? Eventualmente, dentro da Eximia, a gente pode fornecer essa interface Ariadne aqui, por exemplo, para que você, Franco, possa criar essa customização. A técnica, não sei se está conseguindo cobrir, a gente tem aqui alguém fazendo furos aqui, né? Mas ó, se você está acompanhando a gente, isso é, quem sabe, faz ao vivo. A gente veio para um estúdio para poder gravar um podcast e mesmo assim tem som de fundo. Se você está ouvindo, desculpa aí, mas tá tudo bem. Técnica, não me complica a vida. Mas olha que interessante, Franco, você como usuário da Eximia também, na Eximia nós temos muitos programadores, né? Tipo, os consultores, vocês são pessoas técnicas. Então, essa interface em GraphQL, daqui a pouco você consegue montar a consulta que você quer e dizer, poxa, Lemar, agora eu queria ter essa consulta numa representação gráfica para poder visualizar, né? Você pode salvar e gerar as suas próprias consultas. Por que eu estou mostrando tudo isso aqui, tá, Franco? Primeiro, pelo seguinte, ó. Primeiro, GraphQL não é um único jeito de fazer APIs, certo? Você tem várias alternativas. Eu poderia ter pensado numa API inspirada em REST, por exemplo, para poder montar aquelas relações. Seria um pouco mais complicado ter o conceito de dashboard em cima de REST. Eu não achei que fosse tão familiar. Mas eu podia fazer com REST, eu podia fazer com N alternativas de implementação. Essa decisão de qual é a melhor tecnologia, né, ela é tomada pela arquitetura, levando em consideração o cenário de aplicação. Eu mostrei aqui GraphQL, que é poderoso pra caramba, mas, poxa, tem cenários onde GraphQL talvez não seja a melhor opção. E a gente precisa aprender a ponderar sobre isso. Né? A gente precisa aprender a ponderar sobre isso, inclusive para pensar em qual o comportamento do time que você quer trazer. Por exemplo, uma das coisas que eu estou pensando em fazer, Franco, na interface, estou em dúvida ainda, tá? Seria colocar aqui no canto superior, em cima da bordinha, colocar um indicativo para você acessar a consulta que gerou essa tela. Né, para que você eventualmente, Franco, pense, poxa, poder editar, eu vou clicar nela aqui e vou mudar um pouquinho para ter um outro dado visualizado. Tu gostou, né? Tu gostou? Eu não sei se eu gostei. Eu tô ainda com a opinião dividida, tá? Porque eu tenho medo que daí as pessoas parem de usar a interface gráfica e comecem eventualmente a fazer tantas customizações e, poxa, daqui a pouco a coisa se complica. Mas eu tô em dúvida, né? Mas assim, eu tenho
atrás de cada uma dessas telas, a lógica básica da minha aplicação é, cara, eu componho uma consulta GraphQL que vai ter a compilação dos dados que eu quero mostrar, e a partir dessa composição em GraphQL, eu faço a minha interface. Quem está programando a interface modela a consulta que quer gerar e, eventualmente, joga essa consulta contra o servidor. E o servidor faz o processo para poder devolver. Quem é que vai garantir que a consulta esteja performática? Bom, o pessoal que está trabalhando no back-end, né? É por isso mesmo que eu falei, porque a primeira execução ficou lenta, a segunda execução ficou consideravelmente mais rápida, né? Por exemplo, você pode pegar aqui, por exemplo, a questão dos... Vamos voltar de novo para a nossa visão lá dos nossos consultores. Se eu executar aqui agora, vou tirar aqui esse timesheet de baixo aqui, porque não é o que nós queremos. Mas, cara, a partir de agora a execução está instantânea. Por quê? Porque esses dados já estão em caching. O servidor já está cacheando esses dados, né? E a gente tem como fazer essa gestão também. Conway se explicita das formas mais interessantes, Franco, porque não basta você só pensar nos componentes e pensando que os componentes vão nascer, por exemplo, na nossa arquitetura, a gente tem esses caras aqui, ou seja, não é só sobre você falar que, poxa, eu tenho um front-end e tenho um back-end, mas é sobre como que essa conversa acontece. O arquiteto, mais do que influenciar como os times estão organizados, o arquiteto também influencia sobre como os times conversam, né? Repara, quando eu boto, por exemplo, aqui na interface, eventualmente uma coisa para que você, usuário, possa acessar a API, talvez eu esteja influenciando a dinâmica de trabalho do próprio time de novo. Por quê? Porque eu vou ter esse cara aqui na ponta, talvez pedindo adaptações de uma maneira mais customizada do que pede hoje. Normalmente. Né? Sabendo que é possível, que não é possível. Ou seja, a arquitetura, a lei de Conway, não é só sobre você pensar na estrutura dos times, mas você pensar na forma como a comunicação acontece. GraphQL é tremendamente customizável, então, teoricamente, isso daria um poder de customização e flexibilidade que pode ser bom ou não. O que você achou, Franco? Legal, bem interessante, não conhecia GraphQL? Essa estruturação toda, né? Como é que funciona por trás dos panos. Sim. Achei bem interessante. É uma visualização que mesmo um cara que não é programador consegue entender e brincar ali com as informações, né? E olha o que acontece aqui, não? Aqui eu digo que a API utiliza os modelos. E, cara, se você for pegar e olhar o código, né? Porque o código é a fonte da verdade, cara, se você for olhar o código, você vai perceber, por exemplo, que a API, vamos pegar um cara que responde a API, por exemplo, vou pegar aqui o Wiki Review. Você vai perceber que todo o trabalho do Wiki Review começa com, em algum momento, né, vamos verificar aqui algum lugar onde está acontecendo, mas em algum momento, ó, ele está acessando os datasets, que está lá nos modelos, certo? Então, a gente falou sobre a camada semântica, sintática, sobre a camada do domínio, depois a gente falou sobre os datasets. Então, ele está acessando os datasets e aqui executando algum tipo de computação. Estou usando pandas aqui para poder fazer esse processamento. Cara, se eu for pegar, eventualmente lá nos datasets de domínio, por exemplo, e retornar, por exemplo, as pessoas que estão acessando a aplicação, por exemplo, aquela lista dos account managers, repara, consultant engineers. Cara, por baixo dos panos o que ele faz é acessar o modelo, né? Eu vou nos modelos, eu pego os workers, aqui eu tenho os dois endpoints que eu tinha, tá? Para retornar um conjunto ou para retornar um cara só. Eu fiz um filtro, né? Eu quero a informação deste consultor. No lugar de pegar a lista inteira, eu posso especificar o ID ou o slug dele, o slug seria um código interno, para pegar só o dado daquele cara, para não retornar o conjunto inteiro. Mas olha só, por baixo dos panos, o que ele faz é ir para os modelos. Então, ele acessa, ele respeita a hierarquia. Então, mais uma vez, ó, o que a gente vê aqui nesse diagrama é o que está acontecendo no código. A interface consome a API, que, por sua vez, utiliza os modelos, e os modelos são os caras que vão buscar as diversas aplicações. Os meus usuários, a princípio, consomem a interface. Em algum momento, eu posso dizer que estes usuários também consomem a API. E isso é pensar sobre arquitetura. Em algum momento também, Franco, eu posso pensar, por exemplo, que esse modelo... Rapaz, imagina só em termos de possibilidade, tá? Eu vou para uma LLM e passo para ela, porque aqui no meu código, né, eu tenho, especificamente aqui eu tenho a minha... esse esquema.graphql, ele mostra tudo que é possível, né, com relação à minha interface. Aliás, interessante também que lá na própria Ariadne, a interface que eu estou mostrando pública aqui, se eu for pegar esse livrinho, ele está mostrando toda a referência também do esquema, tá? Ou seja, aquela informação que eu codifiquei lá, ele utiliza isso como parsing para poder ajudar a escrever e tudo mais. Cara, se eu pegar e fornecer
esse meu diagrama, né, por exemplo, esse cara aqui, por exemplo, que é uma estrutura dos tipos, com um bom contexto para uma GPT da vida, eu posso eventualmente solicitar que ela escreva consultas para mim. Vamos até fazer um teste sobre isso, Franco? Vamos ver se, porque quem sabe faz ao vivo, vamos testar, tá? Qualquer coisa a técnica corta depois. Mas olha só que interessante, ó, vou pegar aqui, esse aqui é o meu modelo de consulta, certo? E vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Vou abrir a GPT, ChatGPT, certo? Vai abrir aqui a GPT, bonitinho, vou dizer o seguinte, ó, baseado no seguinte, né, para conhecimento, né, o seguinte código representa o esquema de um servidor GraphQL, certo? E vamos passar aqui nosso código, bonitinho, né? Tem código pra caramba aqui, né? Vai lá pro processo, vamos até o final, e aqui eu vou dizer para ela o seguinte, ó, confirme, só para garantir que ela entendeu, né? Confirme entendimento com OK. Mas você vai responder para mim OK. Respondeu OK, ou seja, entendeu. Ótimo, então agora é o seguinte, ó, baseado nesse esquema, faça uma consulta que retorne os clientes, certo? E ela vai escrever o processo. Olha só que bonitinho. Ali está o processo dos clientes, a query que retornaria os clientes. Bacana, não? Né? Aí você pode dizer, poxa, esse tipo de modelo, Franco, cara, se eventualmente ela consegue escrever essa consulta, o que eu quero provocar você é o seguinte, ó, olha o que eu estou pensando em fazer, Franco, também para a gente poder utilizar na nossa interface. Ó. Eu posso colocar essa consulta numa aplicação, num componente de AI, e pedir para o usuário, deixar o usuário perguntar, cara, quais foram os clientes... seus relatórios, suas consultas, enfim. Você escreve a consulta falando, certo? Tipo, falando, às vezes pode ser literalmente falando com uma GPT, ela converte isso para um GraphQL, submete esse GraphQL para o meu servidor, é claro que a GPT sozinha não faz isso automático, eu vou ter que criar uma tool, né, em termos para poder fazer a busca, pega o retorno, pegando o retorno, responde em interface natural. Se for o caso, inclusive com voz. Ou seja, você consegue fazer com que pegar o conhecimento da aplicação aqui nesse nosso modelo aqui de interface, né? Eu consigo pegar o conhecimento da aplicação que está agora nessa API, eu estou publicando esse esquema, posso eventualmente colocar aqui um outro componente, que é um componente GPT, e esse componente GPT eventualmente pode ser um GPT ou qualquer outra tecnologia, esse cara pode então começar a responder para mim em linguagem natural, porque ele sabe escrever as consultas, né, e sabe também interpretar as respostas, e sabe te entregar na ponta. Legal ou não é legal, Franco? Imagina quanto tempo se ganha fazendo um processo desse tipo, né? Cara, a liberdade, né, que dá para as pessoas e as pessoas usando vão tendo consciência situacional e vão criando coisas novas, né? E eventualmente, por exemplo, a partir dessa consulta que eu peço e que a GPT consegue me responder, eu posso dizer, poxa, mas essa é uma visualização que eu quero ter toda hora. Então, isso eu transformo daqui a pouco numa interface para ser mais fácil de acessar. E é uma consulta, de repente, para a pessoa, né? É importante só para ela, não para a organização, enfim. Então, facilita muito. É um modelo mais dinâmico que permite conversação, né? Para você poder ter algum tipo de análise, né? Ou seja, você usa... não é que o modelo, que a IA vai começar a responder. Não, não. Por baixo dos panos, ela está vindo no nosso sistema, da mesma forma como eu estou dizendo que o Franco pode aprender a escrever uma consulta, eu consigo ensinar rapidinho. Veja como ela é inteligente, tá? Eu consigo ensinar rapidinho ela a fazer consultas também contra a minha API, né? O que eu tenho que fazer eventualmente agora seria a ponte para fazer essa consulta ser executada contra a minha API e pegar a resposta. Claro, tem que pensar autenticação, segurança, tem um bocado de coisa associada com isso. Aliás, você percebe, né? Eu resolvi colocar a autenticação somente na interface. Eu não estou colocando a autenticação no back-end ainda. Nossa, Lemar, o back-end vai ficar aberto? Claro que não, né? A gente não vai abrir publicamente, por enquanto, o back-end. Mas quem sabe daqui a pouco a gente abre também. Enfim, a arquitetura vai evoluindo conforme as demandas, porque segundo Leman, software que é útil é adaptado, é modificado. Verdade, tem mudanças contínuas. E, cara, olha só, nós temos possibilidades novas aqui, né? Então, cara, eu posso eventualmente botar uma interface agora. Antes, com a arquitetura anterior, era difícil. Por quê? Porque, poxa, eu teria que fazer a modificação no front-end, o front-end estava mexendo nos dados, era difícil pegar isso. Com
toda a lógica de consulta concentrada atrás do GraphQL, eu consigo fazer uma interface de conversa com inteligência artificial bem fácil. Muito bom. E, cara, se você é nosso cliente, se você é cliente da Exime Co, a gente pode te mostrar como fazer isso também nas tuas aplicações, tá? A gente pode, eventualmente, ajudar a criar uma interface GraphQL. Ah, mas, Lemar, eu não programo com Python, não tem problema. Eu também não programava, tá? A gente pode trabalhar com C#, com Java. A tecnologia independe, porque GraphQL, Franco, não está relacionado a Python especificamente. GraphQL é um protocolo, é um jeito assim como REST, tá? Só que, poxa, boa parte das pessoas que utilizam GraphQL não fazem do jeito certo, tá? Porque tentam fazer modelagem em GraphQL da mesma forma que fazem modelagem de uma API REST. Aí você tem os recursos e não estabelecem claramente lá as relações. Aqui eu tenho, eventualmente dentro dessa minha interface, eu vou ter condições de fazer algumas consultas mais avançadas. Então, por exemplo, aqui, Franco, por exemplo, quando eu faço a minha visão, eu vou pegar, por exemplo, meus clientes, ó. Vou pegar aqui o cliente, né? Então, eu tenho o meu cliente, né? Os clientes. Então, aqui está a relação dos meus clientes. Eu vou pegar aqui os clientes, vou pegar os nomes dos clientes. Lindo, né? Ele vai retornar aqui para mim, vamos ver se funciona. Tomara que sim. Repara, é o cache, tá? Primeira busca. Isso é o meu servidor. É algo que eu posso trabalhar para processar, mas aqui tem alguns clientes. Olha que interessante. Ó. Agora eu vou pegar aqui por relação, eu vou pegar os meus account managers. E esse account manager, só que esse account manager que está vindo aqui, por sua vez, ele é um grafo, certo? Então, eu tenho uma ligação entre esse cliente e esse account manager. Então, para esse account manager, eu quero o quê? Eu quero só o nome. Então, repara, a minha estrutura ela vai mostrar o cliente e o nome do account manager. Se eventualmente eu quero o nome do account manager, mas vamos botar a fotinho de novo, Franco, para o primeiro cara lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, a foto do cara, né, a gente vai pedir aqui a consulta, também está lá a relação. Ou seja, eu tenho como estar o nome do cliente, mas eventualmente a fotinho do meu amigo Franco Alves aqui, né? Que, de novo, tá com a camisa que tá nessa gravação de hoje. Mas, cara, se eu quiser também o logo do cliente, cara, eu posso chegar aqui e pedir o logo do cliente, né? E tá tudo certo, eu vou poder verificar esse cara também com os logos dos clientes aqui bonitinhos, né? Acerto aqui, eventualmente, enfim, clientes que a gente tem na nossa base, não é o caso que a gente destacar. Mas o ponto interessante, né, Franco, mais uma vez, eu posso começar a pedir, por exemplo, essa interface para me dar o cliente, desse cliente, quais são os account managers, quem são, eventualmente, os clientes deste account manager. Como tem essa estrutura em grafo, se ela for bem modelada, eventualmente você consegue fazer com que uma GPT da vida consiga transformar isso em consulta e responder de maneira eficiente e inteligente. Coisa que, eventualmente, numa consulta com REST envolveria você ir 1, 2, 3 vezes no servidor. Isso seria problema para gerenciar com IA. Aqui eu faço uma consulta só e eu tenho a resposta num tiro só, né? É o poder do GraphQL. Se eventualmente eu tivesse a coisa separada, eu teria que pegar, eu pegar o ID do account manager e depois eu vou lá e faço de novo aquela requisição. Então, essa coisa de fazer uma requisição mais pesada ou várias requisições mais leves, cara, eu consigo eventualmente consolidar numa requisição só. Porque, a princípio, quanto menos requisições, melhor, certo? Tu tá respondendo que sim? Eu tô pensando se é. Sempre que se faz uma pergunta enroscada. Outra coisa que a gente ensinou, Depende. Depende. Agora, depende do quê? Bom, de um monte de coisa. E, mais uma vez, o que a gente acaba levando nas nossas consultorias é essa inteligência instantânea, né? Porque a gente sabe, muitas vezes, o que acontece, né? Os atalhos. Exato. Não estou propondo que derrube toda a tua aplicação, mas, cara, eventualmente pensar numa estrutura de GraphQL para conseguir gerar resultados de uma forma mais inteligente pode ser uma saída bem interessante. Franco, já fizemos muito blogueirinho lá no início, mas não custa lembrar. Esse conteúdo aqui está no canal da Exímia, também está no meu clube de estudos. No clube de estudos. Se você está acessando aqui, poxa, talvez a gente está sempre produzindo vídeos novos. Não sei até quando a gente vai produzir essa série, né, Franco? Mas, enfim, vamos ter vários vídeos novos que saem primeiro no clube de estudos. E no clube também tem conteúdos exclusivos. Tem vários conteúdos que eventualmente não estão aqui e, cara, podem te ajudar bastante. Por exemplo, a gente gravou uma série toda, né, Franco, sobre como passar em entrevistas em Big Techs. Truques, né? Truques de coisas que a gente aprendeu sobre o que funciona e sobre o que não funciona. Mas, falando sobre a prática, não sobre teoria. Cara, além do clube de estudos, mas mesmo assim, fica o convite, te inscreve no canal da Exímia, né? Te inscreve também lá no canal de Lemar Júnior. O Franco tem Instagram, tem canal no YouTube, Franco?
Não tem. Se tem, não vamos divulgar também, porque afinal de contas... Mas olha só, tem as nossas redes sociais, você encontra tudo isso nas descrições, conversa com a gente, deixa a tua opinião. A técnica nos lembrou, deixa teu like também nesse vídeo, se você gostou, tá? Se você não gostou, deixa teu like também. Brincadeira. Mas traz pra gente as tuas ponderações aqui nos comentários. Isso tudo enriquece bastante o conteúdo que a gente está produzindo, permite que a gente faça uma expansão, né, Franco? Exato, a gente já teve vários pedidos que a gente está atendendo aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a gente atende, outros a gente ignora, né? Mas a gente no mais tenta atender bastante. Então, curte, te inscreve, curte o vídeo, compartilha, ativa as notificações, faz essa coisa toda. Bom, Elemar. É isso? Tá bem treinado já. Tô bem treinado, tô bem treinado. Gostou, Franco, da conversa sobre GraphQL? Bem interessante, achei. Mais um ponto interessante. Muito prático, né? Muito para poder, quem sabe, conectar com o IA. Sarah Connor, né, que nos perdoe, né? Estamos colaborando com a dominação do mundo por inteligência artificial. Muito bom. Agradeço a você pela companhia e te convido a assistir os outros vídeos dessa série. Combinado? Grande abraço e até a próxima.